noite, senhoras e senhores. Sextou, Brasil! E todo mundo espera alguma coisa sexta-feira à noite, verdade não é? Então vamos juntos viver aquilo que Deus tem. Então calma aí, porque o videocast renovamente já está no ar. E nosso objetivo aqui é ajudar você que está aí me olhando agora. Isso, pegar você pela mão e ajudar você a ver um processo de renovação na sua mente para sua vida. Então toda sexta-feira nós temos uma missão aqui. E missão dada é missão cumprida. Nós priorizamos isso para ajudar você completamente. Toda sexta-feira eu trago pessoas aqui na minha mesa, pessoas que já viveram, estão vivendo, ou pessoas que estão ajudando outras pessoas a viver um processo de inovação na vida. E hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ela, Gabriela Dias. Boa noite, Gabi. Boa noite, querido. Boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da vivência, da experiência e desse assunto que, para mim, é tão importante. Uau, muito bom. Estou muito feliz. É uma honra poder receber você aqui. E eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito, né, dessa área que é tão importante. Eu te conheço, já faz alguns anos, mas quem sabe os nossos telespectadores não conhecem. Quem é a Gabriela? Está chegando aí no programa do Pastor Johnny. Quem ela é? Da onde que ela surgiu? Por favor, Gabi, se apresente aos nossos telespectadores. Então, eu sou filha da casa, sou de Tubarão. Muita gente acha que eu sou de fora, mas não sou. Sou daqui, nasci daqui. Morei 4 anos com os meus pais no Paraná, onde meus pais fizeram um seminário, né? Meus pais também são pastores, como o Pastor Johnny. E depois, já casada, eu morei em Criciúma com meu marido, porque ele trabalhava lá na época. Sou enfermeira obstetra por formação, já fiz muitos partos, né? A enfermagem foi e ainda é uma paixão. Me sinto chamada por Deus para isso. Ainda ouço, né, frases como, ai, que pena, você agora não é mais enfermeira, mas eu costumo dizer que essa frase não é verdade, porque hoje, fazendo as palestras, eu exerço educação em saúde, que é a base da enfermagem. Então, hoje, eu posso, assim, dizer que eu me sinto muito mais enfermeira do que na época que eu trabalhava em hospitais. Porque lá, a gente simplesmente não tem tempo, né? É uma correria, a gente apaga incêndio, assim, né? Tu cuida da administrativa, agora as coisas mudaram um pouco, graças a Deus, né? Eu tenho 18 anos de formada, então, hoje tem enfermeira só no administrativo, só no assistencial, né? Cuidando dos pacientes, mas na minha época a gente fazia de tudo, então, eu não conseguia me dedicar da forma como eu gostaria. Sempre gostei muito das orientações, de poder conversar, sentar, orientar. Então, além de enfermeira obstetra, eu sou sexóloga, formada pela UCAM do Rio de Janeiro. Sou também terapeuta sexual, formada pela FASEX de Minas. E a minha última formação aí é uma certificação. Eu sou educadora sexual, emocional e de prevenção ao abuso sexual infantil. Essa é uma guerra nossa, né? Independente de quem tem filhos ou não. Todos nós que temos contato com criança, seja sobrinho, neto, afilhado, temos que levantar essa bandeira tão importante, tão emergente na nossa sociedade. E sou casada, né, com o único homem da minha vida, o Ricardo foi meu primeiro e único namorado, estamos casados há 18 anos. Desse amor, né, desse amor nasceu 3 frutos, Henrique, Liz e Helena. E também sou filha, também sou sobrinha, também sou neta, enfim, tenho muito apreço pela família que Deus me deu e pelos amigos que a gente caminha, que a gente pode escolher como família também. Uau, que bom. E Gabi, pra ti, o que é renovar a mente? Hoje, na minha área, renovar a mente é a gente entender que ainda que eu tenha crescido num lar onde eu não tive informações sobre sexualidade, eu preciso, por favor, né, todos que estão nos assistindo, eu falei recentemente isso em um outro podcast e eu tenho ouvido muito, mas muito as frases, tanto em palestras quanto no consultório. Hoje eu atendo pessoas do mundo todo como sexóloga, a pandemia nos deu isso de presente, esses atendimentos online e presencial também. E eu ouço muitas pessoas dizendo, eu não tive, ninguém me orientou e tá tudo certo, né? Não morri, né? Não, você não morreu, mas você é um sobrevivente. A nossa vida seria totalmente diferente se a gente tivesse tido orientações. E mais, eu vou além. Se você, mesmo que não tenha filhos, mas você não consegue falar sobre o assunto, você não consegue ouvir, você não consegue ler, esse, para mim, é como se fosse um botão de emergência que acende, né, na nossa mente de que esse assunto
precisa ter o nosso olhar. Não existe assunto difícil, existem assuntos que eu não quero falar, eu não quero ver, e muitas vezes está envolto um trauma, uma dor, uma educação repressora. Então, renovar a mente para mim, Gabriela, é renovar a minha mente, principalmente sobre esse assunto sexualidade, que a gente sabe que foi Deus quem fez, mas que, infelizmente, né, por um ensino inadequado, pela religiosidade que a gente vê, assim, há tanto tempo, né, tenho o privilégio aí de me considerar nascida no lar cristão. Minha mãe se converteu, eu tinha apenas 4 anos, então considero nascida, nunca experimentei nada fora e não tenho esse desejo. E então, assim, eu acho que renovar a mente é, de fato, eu entender o quanto esse assunto ele é importante, renovar a minha mente trazendo conhecimento, porque a própria Bíblia fala que o povo perece por falta de informação. Então, esse assunto ele é necessário na nossa vida. E quando tu consegue identificar assim, Gabi, quando que foi que aconteceu esse processo de renovação na tua vida? Então, eu não sofri nenhum abuso, diferente de muitas profissionais que falam de sexualidade, tem uma dor relacionada a esse assunto. Eu não tive, graças a Deus, mas ao mesmo tempo não sei explicar o que eu sinto quando eu ouço histórias de pessoas que viveram essa dor. Existem muitas pessoas que elas estão assim como se fossem anestesiadas, né? Você ouve, por exemplo, recentemente eu peguei um processo, até vamos gravar um vídeo alertando as pessoas a importância de refletir sobre isso. Final de ano chegando agora, o que acontece? As pessoas recebem familiares na sua casa. Normal, né? Para mim é um privilégio, é muito gostoso, assim, a gente estar em família, né? Esse tempo de qualidade. Porém, eu atendi uma paciente que, no caso dela especificamente, a mãe, e ela morava junto com a mãe e o pai, só tinha 2 quartos em casa, e ela recebia o irmão da mãe durante 6 natais seguidos. E assim, colocava para dormir junto com a filha, porque, né, poxa, irmão da mãe, aquela coisa, né? Resumindo, gente, dos 6 aos 12, ela foi abusada sexualmente por esse tio em todos os natais. Meu Deus do céu. Então, se eu não ouvir uma história como essa e eu não sentir um pouquinho de dor no meu coração, para mim, eu já sou um ser humano completamente frio, né? Eu acho que... Enfim, eu falava muito sobre isso na enfermagem, até quando eu tive a oportunidade de ser professora universitária, eu falava, cara, vocês precisam se compadecer com a dor do outro. O dia que a dor do outro não te doer, eu, Gabriela, eu entendo dessa forma e respeito quem entende de outra forma. Você não está servindo mais para estar em determinados locais, porque a enfermagem, ela tá falando muito, por exemplo, sobre essa abordagem humanizada, né? Mas para mim, assim, é uma incoerência gigantesca, porque é o tipo de coisa que não precisaria nem ser falada, automaticamente já deveria vir junto, né? Você estar num ambiente onde você cuida, você não cuida só do físico, você indiretamente cuida também da alma, de tudo. Então, hoje, para mim, o trabalhar isso da sexualidade na mente é, de fato, entender, é como se fosse um combustível diário de que eu não posso parar, eu preciso continuar disseminando a informação para ajudar na mente das pessoas o quanto esse assunto é importante, o quanto, por exemplo, se essa mulher, né, ela me procurou porque não tinha vontade para manter relações sexuais no casamento, mas ela não tinha chegado à conclusão o quanto essa dor, mesmo que aconteceu lá quando ela era criança, precisava ser resolvida. Isso é um trauma. E isso bloqueia a nossa vida. Então, hoje a gente está frente a uma sociedade que está tendo muitas informações do quanto a mente, né, ela adoece, o quanto nós precisamos olhar para a saúde mental, mas como o assunto sexualidade é um assunto fragilizado, é um assunto difícil para todo mundo, acaba que, tipo, eu deixo para depois, esse eu procrastino, esse eu não preciso resolver, já está tudo certo. Eu me casei, eu tive uma família, então não tem problemas, né? Mas não, infelizmente não. Gabi, tem uma frase que diz que onde a igreja tem voz, o inimigo não tem vez. E eu vejo que a igreja, por muito tempo, né, olhou para essa área como um grande tabu, né? Então, não vou falar disso, melhor a gente não tocar nesse assunto, porque... E por isso que hoje nós estamos vendo e colhendo alguns frutos, até mesmo de pastores, né, que infelizmente estão deixando... de cumprir o seu papel na terra, traindo esposa, adulterando, fazendo todas as coisas que são erradas. E tu, como filha de pastor, faz quanto tempo que você trabalha nessa área como sexóloga? 8 anos. 8 anos. Há 8 anos atrás, como que foi assim para os teus pais, quando você chegou lá e falou assim, pai, mãe, agora eu sou sexóloga? Então... O meu pai é muito de boa, né? Sim. Eu sou adotada, né? Que as pessoas entendam. Eu fui adotada por um pai, porque meu pai biológico, ele faleceu, eu tinha 7 anos. E eu digo adotada porque, assim, a adoção é algo que nasce no coração.
né? E nem todo padrasto tem essa atitude de adotar. Sim. Muitos padrastos, eles se casam com a mulher e vêm de presente, né, os filhos. Então, eu falo adoção porque, de fato, foi uma escolha que nasceu no coração dele. E eu me sinto, assim como o meu irmão, que é gerado pelos dois, eu me sinto tanto filha quanto o Vitor, né? Então, assim, pra ele cara, assim, eu tenho até constrangimento de falar da nossa relação, porque nós somos amigos de verdade. Eu tenho prazer de estar com ele e é muito bom a nossa amizade. Então, assim, por mais que seja uma área sensível e difícil, ele sempre me apoiou. Agora, a minha mãe... A minha mãe, assim, ela sempre foi aquela pastora que ela era conhecida, e ainda é, coitada, mas hoje ela nem tá mais, né, nesse gás todo mais. Ela era conhecida como a pastora rígida, a pastora que tinha coragem de falar o que outras pessoas não tinham, né? Ela é uma mulher levantada por Deus para, de fato, confrontar algumas coisas, e nós sabemos que o evangelho, ele é dessa forma. Sim. Pega a tua cruz, negue-se a si mesmo e venha, né? Apesar de que nós estamos vendo o evangelho, né? Muito fácil, parece que Jesus é um pobre coitado, né? E eu venho de um berço que, teologicamente falando, é muito bíblico. Então, a gente sabe que o evangelho de Jesus não é esse, né? Então, eu sempre vi a minha mãe como uma referência de uma mulher de Deus, uma mulher que preza por princípios e valores, que são inegociáveis. E é o que eu sempre falo. Eu recebo alguns convites, por exemplo, mas só vai lá em tal lugar, faz tal coisa. Não, isso viola os meus princípios e eu não vou. Mas você vai ganhar tanto. Não importa, né? Quando você vem de um berço onde tem esse princípio, esse valor muito forte, e aqui fica até um adendo para os pais, né? Que são cristãos que estão nos assistindo. Cuidado, queridos, muito cuidado com o que você fala quando você sai da igreja, né? Tem muitos pais que às vezes não estão fortalecendo, nutrindo o coração dos seus filhos pela murmuração, pela reclamação. Nós vivemos num mundo, né, que é... Meu pai fala muito essa expressão, que é a geração cabelo ao vento. A geração que está sempre correndo. Então, né, se o culto passar um pouquinho do horário, para de reclamar, né? Ou reclama, quer reclamar, fala você e sua esposa dentro do quarto, né? Ou fala pro pastor, que ele é a pessoa mais interessada. Agora, disseminar isso no coração dos filhos, de fato, não traz coisas boas. E a gente vê, né? A gente percebe, a gente vê os frutos de muitas igrejas só de pessoas mais velhas, né? Não tem mais jovens, justamente por os pais em casa não estarem exercendo isso. E aí, gente, com a minha mãe, assim, quando eu falei, eu já era casada, né? Já tinha o meu filho mais velho, o Henrique. Então, quando eu decidi pela sexualidade, quando eu senti esse chamado por Deus, eu já trabalhava com palestras, era professora universitária e gostava muito da temática sexualidade e pensei que acrescentaria para as palestras, de fato. Nunca pensei em consultar. Esse não foi o objetivo inicial. E aí a minha mãe, mas não precisa, pra quê, né? Crente não fala sobre isso, né? E, enfim, tiveram, assim, algumas divergências, mas sendo adulta e casada, a gente segue a vida. E eu entendia no meu coração algo que queimava em relação a isso, que eu poderia contribuir na vida das pessoas. E fui fazendo, e sempre que ela tinha uma oportunidade, às vezes eu chegava com a mãe, eu quero te contar tal coisa que eu aprendi. Ai, meu Deus, lá vem ela, tu não desistiu disso, né? Enfim... Terminei a especialização e aí levei ela na minha primeira palestra numa igreja, que era outra coisa assim que vale a pena um parênteses, que eu tinha uma certa dificuldade de falar em igrejas, eu não queria, nunca foi meu objetivo. Gabi, eu acho isso muito importante sobre a igreja. Nós vamos pro intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast novamente. Gente, meu bloco passou muito rápido, porque assim, quando o assunto é bom, né, o tempo, ele realmente voa. E eu não posso continuar aqui sem antes agradecer os meus amigos telespectadores, pessoas que a gente vai se encontrando aí nas ruas da vida, ou nos mercados, ou aonde quer que seja aí. E as pessoas têm nos reconhecido, eu fico muito feliz com isso, obrigado pela sua parceria estar comigo aqui. Eu quero mandar um abraço para o Rodrigo, lá do Boca Louca Lanches. Olha só, tô fazendo até pagando aqui pro Boca Louca.
Também o Dá e a Maria Regina, que Deus abençoe vocês. Ao Vitor, a Pátio, o Benício, que está sempre com a gente. Ao Marcelo e a Juliana, que Deus abençoe vocês. Ao Janir e a Rosane também. Ao Reginaldo da Silva, Reginaldo que é corretor de imóveis, Regi, que Deus te abençoe, tá? Obrigado por sempre estar comigo aqui, me acompanhando o videocast. Ao Carlos Gaspar. Gente, são tantas pessoas que vão nos encontrando, eu gosto sempre de mandar abraço. Pastor, eu gostaria que o pastor mandasse um abraço para mim, mas se você não me encontrar e eu não saber... Mas parei, calma, vou fazer diferente. Então sinta-se abraçado, todos vocês aí que param e realmente na sexta-feira para tudo, ou durante a semana, sei qual horário que você vê o nosso videocast aqui, você para tudo para assistir o Renovamente. Também quero mandar um abraço para os nossos amigos apoiadores, pessoas que realmente têm investido aqui no videocast Renovamente, têm nos ajudado para que nós possamos levar essa mensagem de renovação para sua vida. Quero mandar um abraço aqui para o povo ali, todo o pessoal da Calibra Acessórios. Pensou em acessórios? Procura ali o Calibra, você que tem um caminhão aí, precisa de acessório para o seu caminhão? Procura ali, nosso amigo Serginho e toda a família, vão dar um atendimento diferenciado para vocês. Se você falar que viu no videocast Novamente, gente, pode ter certeza que atendimento diferenciado, promoção vai ter para você, vai ter de tudo lá. É só falar que viu no videocast, que eu tenho certeza que você vai ter um bom e ótimo atendimento. Telefone para contato 3628-1414. Hoje está comigo aqui Gabriela Dias, ela que é sexóloga e está nos contando um pouquinho da história. E ela é cristã, gente. Então, assim, né, há 8 anos atrás ela começou e tal, como sexóloga. Então, ela está contando um pouco da história dela, como que foi. E ela vai partilhar um pouquinho com a gente aqui da primeira palestra dela, que a mãe dela foi junto. Cara, por favor. E aí, conforme eu ia falando, todo mundo conhece a sua mãe, né? Sim. A gente sabe. E aí, levantava uma sobrancelha, dava uma coçadinha no pescoço. Que a minha filha tá falando? Ai, meu Deus do céu. Na hora que apareceu mesmo a imagem da vagina, ela baixou a cabeça. Até hoje ela fala que essa imagem é desnecessária. Mas, enfim, né? E aí, terminou a palestra, a gente foi pro carro. E eu disse, tá, mãe, e aí? E chegou um momento que eu nem olhava mais pra ela, né? Sim. E aí, mãe? Ela começou a chorar. Eu falei, ai, meu Deus, foi pior do que eu imaginava, né? Pra chorar, né? E aí ela falou, filha, eu quero te pedir perdão. Hoje Deus me mostrou que Deus vai te levar às nações através desse assunto. Tu vai ser usada e ousada por Deus para, de fato, levar a mensagem como Deus criou e não da forma como está. E hoje eu tenho uma intercessora. Meu Deus. Então, assim, eu sou muito grata, muito feliz, porque poderia ser uma guerra, como em tantos lugares e tantas histórias que eu ouço de pessoas que não são, né, com o coração inclinado a Deus, mas pessoas cristãs que às vezes não têm esse entendimento. Minha mãe poderia continuar, né, batendo na tecla de que não, né, porque ela foi criada nesse sistema, né, ela cresceu na sua fé ouvindo que esse assunto não era importante, que não deveria ser falado, tanto que cada vez que ela vai comigo em algum lugar, ela sempre fala, nossa, hoje eu aprendi tal coisa, né, e é muito bom você ouvir isso de alguém que é a sua referência, né, que não é só minha mãe, é minha pastora também, mas que você pode acrescentar algo na vida das pessoas, mas a mãe se permitiu ouvir o Espírito Santo e entender que esse assunto é necessário, né? Então, trago como uma forma de reflexão de que hoje o texto para a base do meu, que era trabalho, se tornou ministério, é que Deus criou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, aquilo que muitas vezes para nós não faz muito sentido, mas quando a pessoa sente que ela é chamada por Deus para aquilo, né? Ore sobre isso e perceba o que Deus quer com tudo isso. Porque realmente é uma chamada, né, Gabi? Sim, é um chamado. Eu vou te dizer que eu já pensei em desistir algumas vezes, né? É um assunto difícil na rede social, é um nicho, né? Onde o pessoal chama de nicho black, que é um nicho que vai de confronto a algumas coisas. Então, não só isso, né? Aí tem a religiosidade por parte de algumas pessoas. Isso que eu trabalho muito, muito pautada na informação, né? Nos conteúdos educativos, de trazer não só a reflexão, mas também, né, a informação. Mas ainda assim, você tem que ouvir determinadas coisas que não são legais. Você tem que engolir algumas coisas que você sabe que não precisaria em pleno século XXI. Mas eu costumo sempre dizer que eu sei quem foi que me chamou. Né? E quando a gente sabe quem nos chama, quando a gente reconhece que Deus está conosco, porque ele falou que aqui no mundo a gente teria aflição, não um parque de diversão. Então, se a gente tem aflição, ainda no livro que eu estava comentando contigo, Divinamente, que eu estava lendo, fala sobre isso. Em momento algum, o Senhor falou que seria só maravilhas. Não. Ele veio, ele se fez homem, ele passou por todas as dificuldades, mas ele também fala no final, né? Isso é muito impactante que ele viveu,
Ele falou que teríamos aflições, mas que em momento algum estaríamos sozinhos. Eu estarei convosco todos os dias. Então, a gente precisa se apegar a isso. Que mesmo em meio à dor, que o fato de sermos cristãos não nos inibe de termos dor. Mas sabemos que jamais estaremos sozinhos. Eu acho que isso é o mais incrível de viver com Deus. Meu Deus, isso é o mais importante, né? Eu acho que é João 16:33 que fala... no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Eu venci o mundo. Muito bom. Gabi, e nós sabemos que hoje a geração que nós estamos vivendo aí, os adolescentes, né? Eu quero fazer essa pergunta porque eu sou pai de 2. Né? Então, é o desafio de ser pai de adolescente e essa questão sobre sexualidade, como conversar, o que falar. E a gente sabe que hoje, muito rápido, muito antes né, da gente começar a falar com os nossos filhos, a internet já mostrou quase tudo para eles ali. Então, como que nós vamos conseguir transmitir para os nossos filhos com clareza, realmente com princípios, né, a respeito de sexualidade? A gente precisa partir do pressuposto de quebrar uma crença que as pessoas colocaram na cabeça, que conversar sobre esse assunto é só na adolescência. Então já começa por aí. O maior erro para mim é esse. Nossa, tô só pensando quando chegar o momento daquela conversa. E às vezes eu olho, meu Deus, uma pessoa jovem, né, ainda não entendeu. Gente, educação sexual é desde que nasce. Então, a educação sexual é a gente ensinar sobre as partes íntimas, a gente ensinar sobre a proteção, né? Eu lancei um livro recentemente, O Segredo dos Girassóis, sobre isso, que fala da importância das crianças cuidarem do seu corpo de uma forma lúdica. Era para ter trazido, me perdoem, mas esqueci. A gente precisa entender que se você começa a educação sexual desde que nasce, você não passa por isso na adolescência, porque ele é um assunto natural e o seu filho vai entendendo que com você ele pode conversar, ele pode tirar dúvidas, você é uma referência para isso. Sim. Quando eu fujo desse assunto, quando eu respondo sexo é feminino ou masculino, quando eu digo que veio da cegonha, eles não são idiotas, eles não são bobos. Então assim, na maioria das vezes, quando está te perguntando, já sabe, já ouviu, mas quer ouvir de você o que você sabe. Ou ouviu de uma forma deturpada, errada e tá, tipo, literalmente confuso. Eu preciso, né, conversar com alguém que me traga paz, alívio pro meu coração. E aí, muitas vezes, encontra, né? Fica quieto, cala a boca, né? Outro dia a gente conversa. Eu atendi um adolescente esses dias com os olhos marejados. Ele sentou na minha frente e falou, nossa, tia, que bom que eu tô aqui pra tirar as dúvidas, mas... Faz 8 anos que eu espero por essa conversa, eu queria muito que fosse com os meus pais. Meu Deus do céu. Então, assim, é triste, né? Eu, ao mesmo tempo que eu fico feliz por saber que ele vai ter informação, eu fico triste porque ele disse que foram inúmeras vezes. Amanhã a gente fala sobre isso, depois a gente conversa. Hoje eu não tenho tempo, né? Como eu já ouvi frases também de adolescente, eu queria ser o celular do meu pai, eu queria ser o trabalho da minha mãe, porque lá parece que são felizes, parece que lá sempre estão muito dispostos. Então, assim, quando a gente tem filhos, a gente precisa entender que a nossa vida não parou, né? Não foi um erro, né? Tem coisas que eu ouço que eu não gostaria de ouvir. Se eu soubesse que meu casamento ficaria essa droga, eu não teria tido filhos. Se eu soubesse... Gente, filhos, eles são os maiores presentes que Deus nos deu. E, assim, é uma universidade que você se matricula e você nunca vai pegar o diploma. Porque se você se permite viver esse processo, você vai aprender e muito. E aí, quando chega essa fase, né, às vezes, não pergunta nada, que é um problema. Tem os dois opostos. Tem a criança que pergunta muito, que os pais têm verdadeiro pavor. Meu Deus, aquele menino, ele é terrível. Ele me pergunta um monte de coisa. Cara, seu filho, ele é incrível. E ele está te dando a oportunidade de ouvir de você as dúvidas. Ou então, meu filho não pergunta nada, ele é mudo. Quando fala nesse assunto... Por quê? Às vezes, a fruta não cai longe do pé, né? Então, a gente precisa perceber que se o pai ou a mãe são mais calados, possivelmente ele será também. E aí, nós temos que trazer à memória, às vezes, algumas coisas que não vai nos dar esperança, mas que vai nos ajudar a entender um processo. Se durante a infância a criança era bem comunicativa e em alguns momentos, né? Eu tenho uma namoradinha, ou eu gosto de uma menina. Você não sabe nem limpar a bunda, né? Essas frases que a gente sabe. E assim, muitas crianças foram podadas desde muito cedo. Então, elas já entenderam que esse tipo de assunto não dá pra falar com os pais. E aí, gente, chegou na adolescência, né? Que é o ponto onde o pastor Johnny perguntou. Chegou na adolescência, eu não tive essa conversa, eu preciso sentar. Só que muitas vezes o meu filho não está mais disposto a me ouvir, nem quer conversar comigo. E aí, nós precisamos entender que, como pais, nós não podemos enfiar goela abaixo dos nossos filhos determinadas coisas, assuntos. Por mais que a gente é pai e mãe, eles não necessariamente vão nos enxergar como melhores amigos se a gente não construir. A amizade, ela é uma construção. Sim. Então, tem muita gente que fala, não, meu filho é obrigado a me falar essas coisas, porque eu sou a mãe dele, ele tem que... Não, gente, não é assim. Não é empurrando goela abaixo que você vai fazer um adolescente falar as coisas. E assim, muitos pais querem conversar com um adolescente ou querem estar com um adolescente no ambiente deles.
Então, tipo assim, eu amo ir no shopping, então eu vou levar adolescente. Não, a gente tem tempo de qualidade. Aí ele foi com a pessoa para pagar a conta, para comprar coisa para casa, tá. Mas o adolescente, ele... Assim, é muito cruel isso, não sei se quem tá aí assistindo ou se tu já ouviu, mas nós temos 12 anos da vida dos nossos filhos. Isso é comprovado cientificamente. Tá. Depois de 12 anos, né, 13 anos para frente, nós não os temos mais. Até 10 anos, tudo que eles têm de informação sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as coisas, eles nos ouvem. A partir de 11 anos, eles querem experimentar o seu olhar pela vida. E é um rompimento muito difícil, tanto para eles, porque precisam crescer, e para nós de entender que a nossa fala, ela vai para a última da fila. Então, até então, a sua opinião era muito importante, só que daqui a pouco ela já não é mais. Então, esse romper é para os dois lados. Para os dois lados é difícil, não é só para um. Só que parece que para eles é muito fácil, porque tipo, eles estão escolhendo isso. Mas não, gente, isso é o amadurecimento natural da vida. Então, na sexualidade, 10 anos hoje, segundo a ciência, é o limite. Os pais que não tiveram nenhuma conversa, não falaram nada, 10 anos você precisa sentar e conversar. Gabi, mas como? Eu sempre oriento os pais no consultório que o ideal é você entrar na vida do adolescente. Então, por exemplo, seu filho gosta de jogar futebol. Leve ele para assistir um jogo de futebol, para jogar um futebol em algum lugar e lá, depois de um tempo de qualidade, não é 5 minutos jogando dizendo vamos embora, né? Você vai perguntar, e aí, tem alguém morando nesse coração, né? Passou uma mulher grávida, e aí, como você acha que aquele bebê foi parar lá? Essas perguntas que parecem muito bobas, legal. Porém, vai olhar pra ti e vai dizer, para, né? Tipo assim, que coisa idiota. Só quero te dizer que o que tu precisar, eu estou aqui. Sim. E aí você vai abrindo um caminho, né? Uma porta que às vezes está fechada. Dá certo? Nem sempre. Nem sempre. E aí, nesses casos que não dá certo, né? Que às vezes os pais vão, conversam, ou tem pai também que quer, mas não consegue. E aí tem o meu trabalho. Hoje eu atendo adolescentes nessa consulta de educação sexual para tirar todas as dúvidas, dar informações necessárias. É um trabalho que eu amo, porém, eu ainda fomento muito que eu acho importante os pais trilharem esse caminho, né? E aí, quando não conseguir, se de alguma forma ficar difícil, aí eu posso ajudar. Mas é muito importante a gente entender que para os cristãos que estão nos assistindo, apresente referências aos seus filhos. Porque o filho está na igreja. Tipo, meu filho só vai na igreja e vai na escola. Ele não tem contato com ninguém. Eu tenho certeza que a mente dele... Não, a gente não tem certeza. Porque nós estamos falando de outro ser humano. A gente não está falando de um boneco que você bota sentado e ele fica lá. Então, assim, hoje, por mais que vá só na igreja e na escola, nos dois ambientes existem pessoas que estão lá e que muitas vezes não têm os mesmos princípios que o seu. E nem que o que você gostaria que o seu filho tivesse. Porque nós temos pessoas que estão dentro das igrejas, mas elas não conhecem Deus de como ele andar. Só de ouvir falar. Então, nós precisamos entender que a informação, ela ainda é a melhor arma. Sente com o seu filho e traga alguns assuntos importantes, como, por exemplo, no caso da menina, ela vai menstruar. Hoje, qual o maior erro, né, pra mim como profissional? As mães, primeiro, colocarem muito medo da menstruação, porque é horrível. Tu vai ver, nossa, Deus que me perdoe, é o pior das coisas que poderia acontecer. Poxa, a menstruação, ela é vida. Tem vida correndo aí dentro. Então, a gente precisa trabalhar alguns conceitos, e por isso que eu digo que ter filhos é uma faculdade, porque aquilo que você não aprendeu, os filhos te permitem aprender, para que você possa ensinar. Só que tem muita gente que repete um ciclo. Eu não aprendi, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E aí você vem de uma geração doente na sexualidade e você vai gerar outra geração doente. Tá, mas quando tu fala ali, trazer referências para ensinar, mas não vai falar agora. Vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast Renovamente. Gente, o programa tá bom, ótimo, excelente. Meu Deus, tá demais hoje, né? Estamos aprendendo muito. Eu sempre falo que eu sou mais interessado no videocast Renovamente porque eu sento aqui para aprender de verdade, gente. A cada semana a minha mente ela é renovada e a sua também, eu tenho certeza disso. Eu quero agradecer a mais
mais um amigo apoiador aqui do nosso videocast novamente, ao Camilo Motos, né, que fica aqui na BR-101, na cidade de Capivari de Baixo. Então, agora verão tá chegando aí, gasolina tá aumentando um pouquinho, eu preciso ir pra praia. A gente mora no litoral, graças a Deus por isso, né? Então, eu quero ir pra praia rapidinho, tal, sem gastar muito. O que eu faço? Compro uma moto, vai lá, ele tem das menores até as maiores cilindradas para você. Então, só chegar lá, procurar ele, falar que viu no videocast novamente, é parceiro da vida toda de verdade. O arroba dele é camilo.motos, tá bom, gente? Que Deus os abençoe. E também, deixa eu lembrar vocês, se você ainda não adquiriu o meu livro, Renovamente, o que você está esperando para adquirir o meu livro, gente? Natal chegando aí, uma ótima oportunidade de você presentear alguém que você ama com um processo de renovação na vida dessa pessoa. Então, em um mundo de iguais, seja a diferença. Então você pode adquirir Mercado Livre aí para todo canto do Brasil. Você vai poder também no meu arroba ali do Instagram, você pode me chamar lá que nós vamos entregar para você, tá bom? E eu quero também, né, louvar a Deus pela vida da Gabi que está aqui hoje comigo. Nós estamos nesse bate-papo muito legal aqui, muito interessante a respeito disso. E Gabi, nós terminamos o último bloco falando a respeito das referências, né? Até que você tinha compartilhado, mostrar para os filhos sobre as referências. Como é que seria isso? Então, nós precisamos entender que as referências que os nossos filhos têm hoje tem muito a ver com o coração deles como está ou aonde eles querem chegar, como eles querem ser. Então, por exemplo, apresente para os cristãos, ou até para quem não é cristão e está aí vendo o podcast, apresente aos seus filhos pessoas que têm princípios, valores, caráter, como os seus. Então, por exemplo, às vezes você não consegue atingir o coração do seu filho numa conversa como essa. Mas o líder dos jovens da igreja, que às vezes é um cara massa, um cara pra frente, que seu filho tem ele como alguém que, tipo assim, poxa, aquele cara é legal. Não é uma referência porque não foi apresentado dessa forma, mas você pode apresentar. Porque hoje, gente, as referências, nada contra, mas para os cristãos, tem muito filho de crente que as referências não tem valores, não tem princípios, e isso é muito problemático. Porque se eu tenho uma pessoa, por exemplo, né, para mim, eu pergunto, né, quem são as pessoas que vocês admiram, né, quando eu faço palestras para adolescentes? E tem várias meninas que levantam a mão e citam, né, cantoras do mundo secular, enfim, eu não estou aqui para julgar isso, mas geralmente são pessoas que às vezes se envolvem com várias pessoas. São pessoas que o sexo, o casamento, não tem os valores cristãos que nós acreditamos. Ter algumas pessoas como inspiração, ok, agora como referência, né, é algo muito complicado. E aí, assim, só para partilhar ali, eu falei da menstruação, e no caso dos meninos, nós precisamos ajudá-los a entender que hormônio não tem a ver com demônio. Sim. E durante muito tempo, por exemplo, se um menino compartilhava com alguém que ele tinha uma ereção, viu uma menina e ficou ereto. Nossa, você tá endemoniado. Você tá com algum problema, você não tem Deus na sua vida, você tá em pecado. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente precisa orientar os nossos filhos que a ereção vai vir, principalmente nessa puberdade, né? Na primeira poluição noturna, quando acontece a primeira ejaculação. Isso é hormônio, que bom, fisiologicamente falando é excelente. Por quê? Porque eu que estou aí na perimenopausa, quando os hormônios faltam, aí a gente vê o quanto eles são importantes, né? Então, assim, mostrar ao seu filho que, vai acontecer de você, de repente, olhar para uma menina e ter uma ereção. Isso não é o problema. O problema é se você continuar isso. Entendi. Aí você vai estar em pecado, que é aquilo que a gente acredita. Quem está nos assistindo e não é cristão, nós respeitamos seu posicionamento, mas como eu sou cristã, né, e tu estás perguntando, então a gente precisa orientar os nossos filhos e tratar esse assunto de uma forma mais natural, de uma forma mais leve. Ô pai, eu fui em tal lugar e os caras lá estavam só falando de pornografia, por exemplo. É um ótimo assunto para você sentar com seu filho e conversar. Olha só, a pornografia, até a ciência está falando dos danos a nível cerebral, né? Nós, enquanto cristãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós precisamos cuidar da nossa mente. Pai, mas eu estou muito desejoso, tipo, minha mente fica trabalhando. Gente, oriente seus filhos que o exercício é um ótimo canal para a gente liberar os hormônios. Então, assim, nós precisamos dar ferramentas aos nossos filhos, não é simplesmente demonizar tudo. É por isso que, assim, ao meu ver, por que lá fora as coisas estão tão interessantes, estão tão maravilhosas? Porque elas são apresentadas de uma forma encantadora. E aí, na igreja e em Deus é tudo pecado, tudo não pode, tudo errado.
Como? Não basta a gente fazer eventos para jovens, né? Vai lá, pula. Tudo isso é muito legal. Retiro de carnaval, meu Deus, eu sou apaixonada. Conto nos dedos para chegar mesmo já tendo 41, né? Uma eterna adolescente. Mas isso não sustenta o resto dos 365 dias de um ano. Sim. Quando o jovem tá lá no quarto dele, às vezes uma menininha chama, né? E o que ele vai fazer quando ele se sente tentado? Ele precisa ter uma referência, uma ligação com alguém da igreja, com um líder. Olha, tô em tentação, o negócio aqui tá complicado. Uma menina me chamou para ir no cinema, é a menina mais bonita da escola, eu vou fazer o quê? Eu até brinco com eles. Para, né? Para. Vocês acham que a menina mais bonita da escola ia estar dando mole pra vocês assim de nada? Do nada, né? O diabo, ele sabe, né? E ele tá cada vez mais criativo e eu acho que os crentes estão cada vez mais fácil. Tá, e uma pergunta a respeito do casal. O cara casado, tem a mulher dele, abençoada lá, mas volta e meia eles estão se brigando sempre e o refúgio desse cara é a masturbação, pornografia, masturbação. Gabi, isso é falta de vergonha na cara? Assim, vamos dizer que para mim é muito triste, porque muitos foram apresentados à pornografia muito cedo. Hoje, a OMS coloca que o início à pornografia está se dando aos 7 anos. Meu Deus. Por falta de informação, porque alguém mostrou um vídeo, porque alguém, às vezes, mal intencionado mesmo, de propósito, foi lá e mostrou para uma criança para ver a sua reação. Estamos vivendo num mundo muito erotizado, né? De uma forma onde as músicas, as roupas... Eu, como mãe de 2 meninas, né? De 7 e 5 anos, eu passo trabalho para comprar roupa. Eu acho que a Thaís com a tua também. É tudo cropped, é tudo mini saia. As roupas, elas são muito adultizadas e isso é sexualização com força, sabe? Sem brincadeira. Então, assim... Como esse cara, às vezes, já foi apresentado à pornografia aos 7, 8 anos, eu pego muito no consultório, recém-casado, que já sem vontade. Sim. E aí, na frente da esposa, na terapia sexual, não fala nada. Mas aí eu já, pela experiência, em muitos casos, eu percebo que tem a ver com a pornografia, mas não tem coragem de falar. E aí, depois, sozinho, às vezes ele marca uma consulta e aí ele fala, eu sou viciado, tipo, às vezes o menino tem 20, como aconteceu, 25, ele era desde os 15, ou seja, 10 anos viciado em pornografia. Então, assim, eu acho que eu já falei que seria falta de vergonha na cara. Hoje eu já não posso falar mais, porque quanto mais histórias eu conheço, mais eu vejo quanto é falta de informação, a religiosidade em determinados momentos onde o filho chega com uma dúvida e é reprimido, né, ridicularizado por trazer uma simples dúvida como, o que é a pornografia? Cala essa tua boca, né? E tipo, hoje com comando de voz, gente, não vamos ser, né, alienados. Com comando de voz, uma criança, um adolescente tem acesso... Tranquilo. A tudo, né? Sim. Então, hoje eu diria que por falta da educação sexual lá atrás e até a falta de educação sexual dentro da igreja, deixou muitos caras com a mente literalmente distorcida, poluída, podre. E por muitas igrejas não tratarem esse assunto, todo assunto que não é tratado na igreja, o diabo de alguma forma ele tá reinando sobre esse assunto. Então, por mais que todo mundo tenha essa consciência de que a pornografia com a masturbação não é certa, as pessoas sabem, né, que para nós cristãos é pecado, muita gente encontra como um refúgio. Eu não tô traindo, eu não tô, né, me envolvendo com ninguém, mas nós precisamos entender que Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares e você não deve fazer as coisas por uma igreja ou pela sua esposa, mas por quem você é em Deus. E aí é onde eu percebo que o diabo ele é muito sujo. Porque aí quando um cara se rende a esse tipo de coisa, ele ataca diretamente na identidade desse cara. Então, ele mesmo já não se sente bem. E o prazer que ninguém fala da pornografia, o prazer momentâneo, né? Tem até alguns artigos falando da dopamina de graça, né? Teoricamente, porque é em busca da dopamina que muita gente se masturba. Porém, é um vício tão maluco que o comprometimento cerebral, ele começa a afetar o seu raciocínio, a sua memória. Ninguém te conta das disfunções sexuais, ninguém te conta quando fala e te apresenta pornografia que você pode apresentar ejaculação precoce, que você pode apresentar ejaculação retardada, que é a demora para ejacular, que você pode muitas vezes não conseguir mais ejacular dentro da sua esposa, né, ou da sua companheira, que você vai ter que terminar com a sua mão. Então, são coisas que ninguém fala quando te empurra nesse caminho. Então, hoje eu te diria, né, que as pessoas que estão se refugiando nisso é que busquem por ajuda. Infelizmente, muitas igrejas não estão prontas, né? E aí é um embate.
Tá, mas eu vou buscar por ajuda, mas vou aonde? Porque se eu falo para alguém, eu vou ser julgado, eu vou ser tirado de um ministério, eu vou ser ridicularizado. Nós precisamos lembrar que o evangelho de Jesus, ele é simples e que ele, quando ele esteve aqui, ele justamente estava sempre com pessoas que eram pecadoras, né? A mulher, né? A prostituta. Ele era o único que poderia tirar a pedra e foi o primeiro a amá-la. Então, as igrejas precisam ter esse olhar de amor. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, hoje, as igrejas aonde eu vou, para os homens que eu falo, eu sempre digo, criem grupos, né? Porque quando você está num grupo onde todo mundo enfrenta o mesmo problema, você se sente acolhido, você se sente amado. Porque uma das estratégias do diabo é justamente essa, de colocar na tua mente que você está sozinho, né? As pessoas que sofrem de depressão, por exemplo, existe muita gente falando besteira na internet, dizendo que depressão é falta de Deus. Eu fico assim, indignada. E, na verdade, a gente sabe que é uma doença crônica e tão séria como qualquer outra, como pressão alta, né? Enfim. Mas o diabo usa disso, é só você está faltando Deus na sua vida, você viu? É por isso que estão falando as coisas. E na pornografia não é diferente, é só você que está vivendo isso, né? Se a sua esposa, você nem é digno da sua esposa, olha o que você está fazendo. Então, né, para todo mundo que, de repente, de alguma forma quer sair disso, busque por ajuda. E dependendo do tempo de envolvimento, aí que é o problema, né? Porque o homem, ele tem uma dificuldade muito grande de buscar por ajuda quando afeta diretamente a saúde. O médico de escolha é o psiquiatra para mais de 2 anos de vício, porque todos os vícios, pode ser em álcool, droga, né, ou da pornografia, eles precisam ser tratados com o psiquiatra, porque nós estamos falando de, muitas vezes, associação a transtorno de ansiedade. Então, a pessoa tem uma ansiedade, teve um gatilho, ela vai se masturbar, ela vai fazer alguma coisa. Então, às vezes, precisa de medicamento, de fato, e sou muito a favor da terapia nesses casos também. Eu não trabalho, né? Não consigo abraçar tudo. Eu escolhi trabalhar determinadas áreas, mas sei de profissionais que trabalham essa área. E também uma autoridade espiritual, né? Eu acredito que esse tipo de problema é muito difícil a pessoa sair sozinha. Geralmente ela precisa de um acompanhamento de alguém que você possa, né, cair, né? Ou então tô aqui quase caindo, né? Liga pra pessoa, pra você. Não, vou fazer uma oração por você. Fica aqui falando comigo agora, né? Aquele filme A Forja, né? Que eles faziam aqueles encontros. Eu acho extremamente necessário as igrejas começarem a se atentar, encontros para trabalhar a mente, encontros com pessoas, né, que sofrem os mesmos problemas, porque o Evangelho de Jesus, ele fala sobre isso. É muito fácil amar as pessoas que estão sadias, que estão bem, as pessoas, né, que aparentemente não estão com problemas, mas e aqueles que estão doentes, né? Nós precisamos acolher também. Muito real. Gente, uau, muito bom. Nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast novamente, já estamos no último bloco, passa muito rápido e como é bom a gente aprender. A palavra de Deus fala que o povo perece porque falta o conhecimento. Nós estamos aqui com a renovação da mente, com o videocast, para ajudar você realmente a tirar esses pensamentos que muitas vezes estão levando você cada vez mais para o buraco. E dizer para você que existe sim uma saída. Jesus, ele pode te ajudar, mas busque também ajuda. Deus deixou pessoas aqui para estender as mãos, né? Senão Deus não daria a inteligência, a capacidade para essas pessoas. Então é necessário procurar por ajuda. Está comigo aqui Gabriela Dias. Nós já estamos no último bloco, Gabi. Eu quero fazer uma pergunta para ti. A gente acabou o último bloco, eu achei muito pontual a respeito do que a igreja está enfrentando nos dias atuais, né? E na tua visão, a igreja está preparada para tudo que está vindo? O que tu acha? Ai, queria muito te dizer que sim, mas não tá. Tudo que é diferente, eu não preciso nem falar da sexualidade em si, porque todo mundo já sabe que nós estamos vivendo hoje, mas nós podemos falar, por exemplo, da inclusão, né? Quando, por exemplo, num culto, e eu vou em igrejas do Brasil todo, tive até a oportunidade de ir fora agora, né? Opa. Fui recentemente para Londres, e aqui no Brasil, por exemplo, eu tô numa igreja e entra uma criança autista, fazendo, né, as estereotipias, todo mundo fica olhando. Então, assim, poxa, você sabe, né, que a criança autista, ela tem a necessidade, né, de balançar as mãos, de fazer alguns sons.
Deixa, não olha, né? Os pais, poxa, já passam por tantas coisas fora da igreja, dentro da igreja, essas pessoas têm que se sentir amada e acolhida, mas não é. É como se os olhares de fora fossem iguais os de dentro. E imagina outras coisas, né? No mundo da sexualidade, quantas coisas a gente vê na rede social, em tantos lugares, e a gente sabe que Jesus ama todos, ele não faz acepção de pessoas, né? Então, assim, eu acho que temas sensíveis precisam ser trabalhados. Eu falo muito com o meu pai sobre isso, por exemplo. As igrejas não trabalham racismo. Poxa, recentemente agora tem um feriado sobre isso. Qual é a igreja que faz um seminário? A igreja precisa saber a própria história da igreja. Por exemplo, você não vê. Agora você até vê, né? Pastores negros, mas não é um passado assim tão distante, é algo muito recente, né? E a sexualidade é um tema sensível, né? Tem outros temas sensíveis, mas eu acho que a igreja, ela precisa acordar de que Jesus está voltando e as pessoas precisam urgentemente mudar o seu olhar. E isso não quer dizer que você vai aceitar todas as coisas que existem no mundo, não é isso. Mas nós precisamos olhar para essas pessoas com o olhar de Jesus, porque ser cristão é ser um pequeno Cristo. Então é fazer a diferença na vida das pessoas. Quando Jesus esteve aqui, ele não escolheu quem ele ia amar. Ele não escolheu por classe, né, social, ele não escolheu por cor, ele não escolheu se as pessoas, né, eram santificadas ou não. Ele veio para falar sobre o amor de Jesus. Então, é um tipo de coisa que eu vou te dizer que me incomoda, assim, porque o diferente, aquilo que está fora do que as pessoas estão habituadas e dentro da igreja, eu sei, eu também vejo dessa forma, é um lugar seguro, é um lugar, né, gostoso, a gente sabe que Deus está ali, mas ele sai fora das quatro paredes, ele não está só ali. Então, nós precisamos acordar, né, que os últimos tempos, a Apocalipse fala, né, que nós veríamos muita coisa, e a gente já está começando e é só o começo, a gente ainda vai ver muita coisa, mas que Deus nos ajude a ter esse olhar, de olhar como Cristo, olhar para as pessoas com esse olhar de amor, porque Deus, de forma alguma, ele ama o pecado. Mas ele continua amando o pecador. Então, verdade, isso é a coisa mais incrível de viver com Deus. Então, para você que está aí nos assistindo, né, é por isso que o conhecimento ele é tão incrível. E eu faço muito essa pergunta, às vezes, no consultório, né? As pessoas querem melhorar na sexualidade, mas quantos podcasts sobre esse assunto você ouviu esse ano? Quantos livros sobre sexualidade você leu? Então, aquilo que eu não trago de informação para minha cabeça dificilmente vai existir, porque nós já viemos de uma educação pobrérrima sobre esse assunto, né? A maioria não teve nada. Os estudos são muito cruéis, o percentual é mínimo de pessoas que aprenderam em casa sobre esse assunto. Então, se eu não aprendi, eu preciso aprender. A igreja, por exemplo, nesse livro Divinamente, fala sobre isso. Todo pastor deveria conhecer um pouquinho sobre todos os transtornos da mente. Porque como que você vai identificar que, de repente, você não é médico para dar diagnóstico, mas você pode dar um rumo para uma família se, por exemplo, você percebe que alguém está sofrendo de depressão. Você tem que saber quais são os sintomas, você tem que saber. No caso da sexualidade, quando alguém te traz uma demanda como, por exemplo, estou me sentindo tentada a trair, né? Você tem que saber, por exemplo, sobre fetiches, que isso existe, né? Eu tenho falado um pouco em algumas igrejas que são corajosas para falar, porque nem todo mundo tem coragem de falar sobre esse assunto, né? Porque não é uma fala para casais, para homens, mas para a igreja toda, né? Deixar a igreja ciente do quanto nós precisamos entender que a pedofilia ela pode existir até mesmo dentro da igreja, né? Que todo cuidado é pouco. Nós precisamos estar cientes que a informação ela vai trazer luz. É algo que eu falo muito para pais. Nós não estamos 24 horas com os nossos filhos, mas a informação estará. A partir do momento que você dá a informação, o seu filho, ele está mais protegido. Ele não está inerte de não acontecer nada. Quem dera se a gente pudesse colocá-los numa bolha, mas nós não podemos. Mas quando tem a informação, né? Por exemplo, eu tenho recebido feedback de mães que compraram o livro e falaram: Gabi do céu, tu não tem noção. A minha filha chegou no almoço de família, foram dar um tapa na bunda dela, ela falou: não. Nas minhas partes íntimas não pode. Então, assim, Gabi, mas era na família. Ai, gente, se eu for contar para vocês, 90% dos abusos, eles acontecem no ambiente familiar. Então, ensinar as nossas crianças sobre a proteção ao corpo é salvar a vida delas. Lá no livro tem a regra, né? Correr, gritar e dizer não, né? Então, os nossos filhos precisam aprender. Nós, adultos, não somos obrigados a abraçar e beijar ninguém. Por que as crianças são? Né? Nós precisamos ensinar a educação, cumprimentar, olhar. Isso é educação. Agora, ensinar, obrigar a beijar, né? E nem abraçar. Então, algumas coisas a gente precisa abrir a nossa mente e entender que
o momento que a gente vive, ele é crucial e a tendência é piorar. Então, para as pessoas, né, que têm dificuldade sobre esse assunto, eu reforço que a gente começou o podcast falando. Se esse assunto é difícil para você, olhe para ele. Tudo aquilo que é difícil para nós, né? Hoje eu tomei uma postura de vida. Eu comecei a palestrar, eu estava ainda na faculdade. Faz mais de 20 anos que eu faço palestras. Comecei adolescente, 18 anos. E toda pessoa que começava a fazer cara feia pra mim durante a palestra, eu já não olhava mais pra aquela pessoa. Eu pensava, meu Deus, essa pessoa vai me desconcentrar, né? Não tem condições. Com o passar do tempo, com a maturidade, eu percebi que as pessoas que fazem cara feia numa palestra são as que mais estão precisando desse assunto. Esse assunto está incomodando de alguma forma. Então, é para elas que eu direciono o meu olhar. E se eu tenho oportunidade, é elas que eu quero cumprimentar no final da palestra. Ainda que, já aconteceu, de tipo a pessoa cumprimentar não me olhando, fazer de conta que eu não cheguei perto, sair andando, tá tudo bem. Mas, de alguma forma, eu mostrei para aquela pessoa que eu enxerguei você. Eu sei, né, que esse assunto não é legal para você, mas eu tô aqui para de alguma forma, né, porque aí a gente sabe que o Espírito Santo ele usa quem ele quer na hora que ele quer, né? Então abra sua mente, perceba, né, quando você tá num ambiente que tem pessoas que aos seus olhos são diferentes, tente, é o que eu faço. Eu vou dizer para você, eu não sou melhor do que ninguém, mas o que eu faço é, Senhor, me ensina a ter o teu olhar. Como tu olharia se tu estivesse aqui? Eu participei de um projeto que se chama King's Kids, da Jocum. Conhece a Jocum? Sim, né? sim. Eu tinha 17 anos, eu fiquei um mês dançando com eles. Lá no Rio Grande do Sul. Foi uma experiência inesquecível. Assim que a gente chegou, a gente ganhou uma pulseira. Era tipo assim, de miçanga com iniciais. OQJF, ninguém entendeu nada. Botamos no braço, eles mandaram botar. Chegou no primeiro culto, o pastor pediu para todo mundo levantar o braço. Na hora que a gente levantou, ele falou, olhem para essas letras. Todo mundo olhou. Sabe o que isso significa? O que Jesus faria? Antes de cada atitude, antes de cada gesto, antes de cada olhar, né? Não tá mais comigo porque eu dei para alguém que eu entendi que precisava, mas ela tá no meu coração, né? Então, antes de cada atitude, eu sempre penso, mas o que Jesus faria se ele estivesse aqui? Como ele cumprimentaria? Como ele se portaria? Porque se de fato o evangelho de Jesus é algo simples e ele veio para todas as pessoas, nós precisamos tomar essa postura, né, de amar as pessoas como Jesus também ama. Até tu comentou a história ali da mulher adúltera lá de João 8, né? Eu acho muito importante também, porque no meio daquela pressão, né? Até eu fiz uma live ontem ainda falando sobre esse assunto. Daquela pressão, Jesus para tudo, baixa a pressão, né? Porque ele escreve na areia e depois ele diz quem não tem que atira a primeira pedra, né? Então acho que é bem isso que Jesus faria. A grande realidade é essa. Ô Gabi, e um caso que tu pode partilhar pra gente, um caso inusitado, que tu pegou lá dentro do teu consultório lá, de um homem que tinha um fetiche muito doido, uma fantasia muito louca, e que não era um distúrbio sexual, mas era uma vontade que ele tinha, que era meio doida aí. Partilha pra gente. Ou ele ou ela, não sei, né? Tem tantas, amigo, tantas. Desde legumes na relação sexual, tem de tudo, né? Aí eu chego à conclusão que o mundo jaz, né? É bem como a Bíblia fala mesmo, assim. Mas uma foi aquela que eu contei até no culto, né? Que aconteceu recentemente, de um senhor de 65 anos. Foi junto com a esposa e queria que eu convencesse ela que eles gostariam de manter relações sexuais dentro do carro, no estacionamento de um shopping, em horário de pico. Né? E aí a gente vê o quanto a pornografia ela adoece a mente das pessoas, que elas perdem a noção. Né? E como que eu, profissional, vou incentivar de alguma forma, né? A gente sabe que isso hoje dá cadeia, né? Por atentado ao pudor. Então, é muito complicado a gente perceber o quanto as pessoas elas adoeceram na sexualidade, elas não têm informação, porque o Espírito Santo ele tá soprando, né? Tem gente que multa ele, eu acho, só pode, né? Pode. O tempo todo o Espírito Santo sopra, então a gente tem que entender que tem coisas que não fazem sentido. Nessa situação, eu perguntei para ele. Primeiro eu falei sobre essa questão do atentado ao pudor, a importância da gente entender que hoje existem leis e como cristãos nós precisamos respeitar isso, né? E depois eu falei também, trazendo para ele a consciência, perguntei se tinha neto, tinha 7 netos, né? Ô, Jesus. E eu falei, pois você imagina os seus netos saindo do shopping, dando de cara com esse carro, né? Em movimento, acontecendo essa cena, né? É muito complicado, né? É muito difícil, porque num shopping, horário de pico, você vai expor uma situação como essa, é um abuso, é uma violência, né? Então, tem coisas que não fazem sentido. A gente precisa, sempre que a gente tem um desejo, quando se trata da sexualidade, eu uso muito nas palestras as 3 peneiras, né? Para quem tá aí, anote e reflita sobre elas. Primeiro é a paz.
A paz é uma coisa que a gente não compra no mercado da esquina. Se você não tem paz em algo, não faça. Ai, mas todo mundo da minha igreja faz tal coisa. Você tem paz? Não tem. Então não faz. Se é pra você perder a paz ela excede a todo entendimento. Então tem coisas que, de fato, não vale a pena. Né? E é aquela velha frase que toda mãe adora dizer, você não é todo mundo, né? Ainda que todo mundo faça. A segunda peneira é a integridade física. Aquilo que pode, de alguma forma, comprometer a sua integridade física, não faça. Né? E às vezes não é consigo, mas é com o outro, né? E aí, pimenta no olho do outro é refresco, né? Então, poxa, pensa, se você está querendo fazer algo com o outro, né? Como colocar legumes, você gostaria de que colocassem em você? Geralmente não, né? Eu faço essa pergunta e a maioria diz que não. Eu falei, como que você quer colocar no outro, então, né? E a última peneira é como um acordo. Como um acordo não é água mole e pedra dura. Não, gente. Como um acordo é um disse não, o outro respeita. Eu pego muitos casos de casamento, assim, que estão na UTI, à beira da morte, porque 5 anos pedindo algo. Eu quero. O outro cedeu. E aí, sabe o que acontece? O outro adoece. Porque o outro, no seu coração, não queria. Mas foi de tanto. Imagina, você conviver com alguém que durante 5 anos a pessoa fala no mesmo assunto todos os dias. Né? Então, essas 3 peneiras, paz, integridade física e comum acordo, leve para sua vida. Para todos os relacionamentos, não só para a sexualidade. A gente precisa entender que amar ao próximo, que já é desafiador, é como a ti mesmo. Então, se você não gostaria disso pra você, não fale, não faça pro outro. Imagine você estar com, né? Tem gente que pede todo dia. Às vezes a esposa pede 3 vezes pro cara fazer uma coisa, né? Seguidamente aí a pessoa acha ruim, tá? Mas peraí, você vem fazendo isso há quanto tempo? Né? Então, empatia, meu povo. A empatia não é só se colocar no lugar do outro. A empatia é vestir a roupa do outro, vestir a dor do outro e entender que se a pessoa, né, tem uma história, respeite, né? Faça a sua parte. Muito bom. Gabi, obrigado. Imagina, já tenho que chegar no prazer. final do nosso videocast. Meu Deus, passou muito rápido aqui. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Que Deus continue te abençoando, Amém. sabe? Te usando nessa área que é tão importante para nós. Porque nós precisamos ter o conhecimento e aprender. Que Deus Amém. continue te levando aí pro Brasil afora e o mundo. Amém. Em nome de Jesus, tá Amém. bom? Obrigada. As tuas redes. Passa, pessoal. Então, hoje no Instagram, @AgabrielaDiasOficial. Eu sou mais frequente, né, no Instagram, mas no YouTube tem um canalzinho parado lá e tem no TikTok que às vezes, né, eu posto alguma coisa. É sexóloga Gabriela Dias. Obrigada pela oportunidade. Para quem de repente ficou interessado nos livros, né, no meu Instagram tem o link o Linktree na bio, que tem o link da loja online, que aí tem o livro infantil, adulto, enfim. Muito bom. Gente, então nós chegamos ao fim do nosso videocast novamente. Lembrando vocês que o nosso videocast reprisa amanhã, sábado às 11 horas da manhã e no domingo às 6 horas da tarde. E também no meu canal no YouTube aí, para o dia que você quiser ver, @Dione Nascimento Oficial. Obrigado pela sua companhia aqui. Tem um final de semana maravilhoso. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Tchau!